E vamos para o outro jogo agora, Minhoca. Boa noite para você, seja bem-vindo. Boa Eu noite. queria te ouvir já sobre o outro 2-0. Fortaleza bate o Campinense, né? Por 2-0 em casa, com gols de Hércules e Silvio Romero. Como é que foi a construção desse placar, desse jogo, esse Fortaleza em campo aí, pela primeira vez nessa Copa do Nordeste, defendendo o título? Boa noite, Lucas, Cássio, Vitor e o pessoal que está acompanhando aqui mais um programa aqui, né, da gente. Hoje, no horário bem tarde do sábado, né? Então, agradecer especialmente para quem está acompanhando, né? Aproveitar logo para fazer o meu like aqui, né? Deixa lá, Boa, colabora. boa. O like já ajuda demais aí, vocês não sabem o quanto. Tem uma influência muito grande aqui para o nosso canal. Então, já agradecendo aí a todo mundo que está acompanhando. A partida de hoje, né, que era a terceira partida da temporada, né, para o Fortaleza, uma nova formação, né, um time mesclado, né, do time do primeiro jogo para o time do segundo jogo, os dois jogos do Campeonato Cearense. O Vojvoda fez uma combinação, utilizando até boa parte de alguns jogadores que eram titulares na temporada passada, né. Ele foi com um esquema utilizando 3 jogadores que têm mais característica de volante, mas utilizando o Ronald um pouco mais adiantado. Fez ali uma linha de 3 que às vezes se transformava na linha de 4, mas basicamente era uma linha de 3 de saída, como geralmente o Pikachu acaba rendendo mais, né, como um ala direito do que propriamente como um meia, mas também é um jogador que vai ser muito utilizado nessa função, a depender do contexto, e tendo o Lucas Esteves pela primeira vez como titular. Então, assim, o Vojvoda, Lucas, vai rodar muito esse elenco, muito esse elenco. Por 2 motivos, né? Primeiro, porque ele precisa ver as peças que foram contratadas e algumas delas ainda nem entrou em campo, como é o caso do Lucero, como é o caso do Pochettino. Não teve ainda Douglas Coutinho, acho, Gustavo Coutinho também jogando com Fortaleza, Wesley Braga também, jogadores que ainda não atuaram. Hoje, por exemplo, foi a estreia do Ronald, que não tinha jogado nenhum minuto sequer. E aí, no caso, teve o anúncio ontem, né, do Júnior Santos, o atacante que já vestiu a camisa do Fortaleza, foi até artilheiro da Copa do Nordeste em 2019, ao lado do Gilberto, e está retornando agora o Fortaleza. É mais um atacante, já que na semana passada o Fortaleza perdeu o Moisés, que teve uma fratura ali no quinto metatarso ali, e vai ficar de 2 a 3 meses de fora. Então o Fortaleza, já pensando no substituto, trouxe aí o Júnior Santos, que é exatamente o jogador que já teve uma passagem, embora eu considere o valor um pouco acima, né? Assim, do Foi que. Acho que. caro, foi caro. Eu 3 também milhões achei e 600 caro. mil reais. Também achei caro. Mas Fortaleza, eu acho que devido à necessidade, até mesmo porque não se sabe se o Lucero vai Necessidade e demorar capacidade, muito. Minhoca. Mas é uma contratação, ao contrário de outros que o Fortaleza vem fazendo, que é a seguinte. A impressão é que nenhum outro clube pagaria esse valor. Eu lembrei logo aquela de Wesley. Lembra quando o Ceará comprou o Wesley? Ele falou: o Ceará é o único clube que pagaria esse valor em Wesley. Aí Eu não acho, rendeu aquilo. eu acho até que pagaria, viu, Cássio? Porque assim, Não acho, não. O Botafogo estava interessado. E Mas aí segundo. é outra questão. Aí que esse cara tem, sem controle. Fala assim, situação normal, um clube sem ser Não, SAF. eu Porque SAF, sei, SAF sai do mas é o que eu controle em estou relação à dizendo. compra. Né? Tinha o interesse do Botafogo, mas a pedida do clube, por exemplo, já era diferente. Eu acho que sabendo que o Botafogo é a SAF, pelo menos relatos vindo lá do Rio de Janeiro, era de que 20 milhões estavam pedindo o Júnior Santos. E o Fortaleza ontem revelou que foi 700 mil dólares, que deu valor ali. Basicamente, o que o Fortaleza gastou no Júnior Santos foi o que ele adquiriu com o Júnior Santos. Sei não. Porque Dizer que era 20 milhões é para parecer que 3 foi pouco. não, eu estou dizendo que é a informação do Rio de Janeiro, certo? Não, então, mas eu acho que essa informação, no final das contas, é para Aí parecer já que não 3 sei. foi pouco. Eu não acho, não. Não, Acho eu que só 3 estou trazendo as fontes. Veio a informação do Rio de Janeiro, que era 20 milhões, e o Fortaleza pagou 700 mil dólares. Que no caso equivale praticamente o valor que o Fortaleza arrecadou com a venda dele, quando ele saiu e foi até para o futebol asiático. Mas aí, voltando para o que foi o jogo, né? O Fortaleza estava com dificuldades, Lucas, de até ter os 23 jogadores, né? Assim, para o jogo, porque Fortaleza começou com um elenco mais enxuto nessa temporada, e o próprio Vojvoda chegou a falar na coletiva que vai fazer um complemento com atletas mais jovens, até mesmo alguns destaques que foram agora do Sub-20, né, da Copa São Paulo, possivelmente, a gente vai ver mais para frente, mas eu acho que é mais para complemento ali de jogadores para treinamento, dependendo da situação, porque hoje o Fortaleza teve 22 jogadores,
desses 22, apenas 4 atacantes, o que é muito pouco, né? Principalmente porque você não tem ainda o Júnior Santos, tem o próprio Moisés machucado, o Lucero, que ainda não está registrado. Então, Fortaleza veio com uma dupla de ataque, Romero juntamente ali com o Pedro Rocha. E acho que a primeira coisa a se falar, que eu diria, da partida do Fortaleza, é uma coisa que pode gerar uma coisa que não dê muita sequência para determinados jogos. Por quê? O Moisés tem uma característica de jogo que quem se assemelha mais em termos de qualidade e de capacidade de exercer o que o Moisés faz é o Pedro Rocha. E eu acho que o Pedro Rocha, claro que ainda é muito cedo, nos últimos 2 jogos não me agradou. Esse jogo de hoje também foi um jogo em que ele teve possibilidades de, sabe, do 1 contra 1, de tentar passar, e ele com muita dificuldade de conseguir avançar jogadas. E o Fortaleza até começa muito bem, logo no primeiro minuto, tem uma chance com o Esteves, um belo passe do Tinga para o Pikachu, e o Pikachu joga na área e o Esteves finaliza, e depois o jogo fica, sabe, o Fortaleza, obviamente, com a bola, o Campinense todo com os 11 jogadores, né, os 10 jogadores de linha atrás da linha da bola praticamente, e o Fortaleza tentando procurar espaço, só que aí veio os problemas de passe, né, o Ronald errando, o Romero sem conseguir dominar, o Tinga, por exemplo, fez um primeiro tempo muito ruim, o Tinga, mesmo assim, não é habitual dele, tentou forçar alguns passos pelo meio, o próprio Caio Alexandre, né, que foi bem na partida, mas no começo dele, errando muito passe forçado, e o jogo foi ficando um jogo, de uma certa forma, abaixo, né, do que a gente espera do Fortaleza, de um time que terminou também a temporada. Mas aí, é uma coisa que eu tenho falado nas lives, né, até agora das análises do Fortaleza, eu acho que o primeiro ponto alguns jogadores precisam entender a sistemática do Vojvoda. E eu acho que o outro ponto positivo, já que é a terceira partida, foi uma outra formação que ele tentou. Hoje, por exemplo, ele não tinha um meia, entendeu? Ele tinha, por exemplo, 3 homens que preenchem mais o meio de campo, né? Tinha o Hércules, tinha o Caio Alexandre e também o Ronald, que jogava mais adiantado. Ele não é um meia, o Ronald, mas é um jogador que chega mais vezes ao ataque. Aí, quando chega ali na metade, eu acho que já passando dos 22 minutos, mais ou menos, aí é que o Fortaleza começa a imprimir o seu repertório de qualidade, né? Então, tem chegada com o Pikachu, tem chegada com o Pedro Rocha, que o goleiro coloca para fora, o Hércules aparecendo muito bem, o próprio Tinga começa a acertar um pouco mais. Então, o Fortaleza, no primeiro tempo, começava já a martelar e criar muitas possibilidades, e a equipe do Campinense basicamente ficou presa a uma bola parada, uma bola de escanteio, até muito perigosa, que teve o desvio no primeiro pau, e o Caio Alexandre tira uma bola que poderia até o Fortaleza ter saído atrás do placar. Foi a melhor chance do Campinense, eu diria até na partida, porque foi muito pouco, né? O Campinense veio de fato para tentar segurar o Fortaleza, ver se conseguia pelo menos levar o empate. E aí, quando o Fortaleza, já no final do primeiro tempo, tinha criado outras possibilidades que pudesse fazer o primeiro gol, o gol sai exatamente uma jogada pelo lado esquerdo em que o Hércules, né, o garoto que é muito iluminado, ele que está aí na imagem, para quem está acompanhando aqui pela live, né, chutou de fora da área, a bola teve um leve desvio, matou o goleiro do Campinense, e o Fortaleza abriu o placar praticamente no último lance do primeiro tempo, deixando um jogo que eu acho que já estava com cara de 1-0, né? O Fortaleza, mesmo não jogando com tanta facilidade, até porque eu acho que o Campinense fez um bom sistema defensivo e picotava o jogo, tentava amarrar o jogo, Fortaleza encontra o gol no chute de fora da área, que era uma das armas que poderiam acontecer, ou bola parada, ou chute de fora da área, já que tinha um time todo fechado, como era o caso do Campinense. Na volta do intervalo, o Vojvoda mantém o mesmo time, e eu acho que aí foi o ponto principal. O Fortaleza, pelo fato do Campinense, acho que até o Campinense, de uma certa maneira, queria até não perder de muito, né? Porque os primeiros minutos é o Campinense fazendo cera, caindo, demorava e tal. Ou seja, perdendo de 1-0, para eles o ideal seria mesmo, talvez, garantir ali uma derrota mínima, né? Para não perder muito a questão do saldo de gols. Mas aí o Fortaleza começa de novo a criar muitas possibilidades. Tem uma do Pikachu, tem outras que acabaram acontecendo ali com outros jogadores, e aí começam a vir as mudanças. Primeiramente, ele saca o Pedro Rocha, que não estava fazendo uma boa partida, como eu estava citando, coloca o Galhardo, né, que é um jogador de mais qualidade, é um titular, que hoje não começou como titular, e aí o Fortaleza já melhora, né, porque a qualidade de construção do Fortaleza vai muito bem, e aí uma das trocas também que eu acho que foi bem válida foi a saída do Ronald, que também não fazia boa partida, para a entrada do Samuel, que entrou no meio de semana, entrou muito bem, um garoto que tem muito potencial. E eu lembro que eu falei do Samuel no ano passado, no jogo contra o Vitória, né? Eu falei, acho que esse aqui também, acho que na semana passada.
que o Samuel é um jogador que, mesmo muito jovem, você vê personalidade. É um jogador que está sempre buscando o jogo e que tem sim uma qualidade no passe. A torcida hoje está muito encantada com esse atleta, porque é um jogador que fazia tempo que o Fortaleza não tinha um jogador da base, pelo menos desse setor ofensivo, que agradasse tanto ao torcedor. Acredito até que o último jogador que mais animou assim, a torcida foi o próprio Edinho, que hoje está no Sport, mas que acabou com saídas e chegadas, acabou caindo o rendimento dele. E o Samuel, acho que nesses 2 jogos que ele fez, acabou sendo bem importante, né? Tanto que a jogada do segundo gol é uma jogada que tem a participação ali pelo lado direito, ele acaba ganhando a bola na dividida, toca para o Romero para fazer o 2-0 e o Fortaleza até depois poderia ter feito um terceiro, né? Teve chance ali com o Zé Edson chutando a bola para fora, teve outra com o Pikachu, que estava até impedido, né? A arbitragem não marcou e sem VAR, é isso que a gente vai ver. O Fortaleza também poderia ter feito o terceiro gol, então foi um jogo bem tranquilo, né? Basicamente foi um jogo sem problemas para o Fortaleza, foi mais para dar uma rodagem aos atletas, ganhar um pouco mais de ritmo, e acredito que essa vai ser a sistemática do Vojvoda nesses jogos, né? Até o jogo da Libertadores, que vai necessitar, né? Principalmente girar esse elenco, porque o Fortaleza vai ter, pelo menos eu considero no primeiro semestre, a principal competição, que é a Libertadores, onde vale demais, né? Tanto financeiramente como esportivamente. Aí, maestro, vitória de imposição, né? Fortaleza, enfim, é o grande favorito. Ao lado do Bahia, né? Fortaleza já com um trabalho mais estruturado, o Bahia com esse canhão da SAF e do Grupo City. Mas o Fortaleza é atual campeão, e aí chega para essa Copa do Nordeste como grande favorito ao lado do Bahia, talvez até na dividida ali é Fortaleza, né? Não sei se você concorda com isso, mas aí chega chutando, enfim, tem que ganhar esses jogos e fazendo seus pontos, não dá para brincar, né? É para mim? Tá no mudo, maestro. Tá. Maestro tá no mudo. Ainda bem que tu avisou. O Bahia é um dos favoritos, sobretudo com essa volta à primeira divisão e com o City, só que está montando o time ainda. Está tendo uma empolgação gigante. 23, 24 mil pessoas nos jogos do Campeonato Baiano. E o Fortaleza está sentindo a falta do estádio, né? É porque o Fortaleza está jogando com casa cheia no PV. Ainda que você fale, mas não lotou todos os espaços, mas não é dessa forma. Porque, assim, quantas pessoas também não deixaram de ir porque já tinham vendido muitos ingressos, o volume já estava grande. Se fosse no Castelão, esse jogo hoje, tipo, deu 14 mil, no estádio cabe 19, 20 mil pessoas. Não quer dizer que tinham 6 mil lugares. Quer dizer que muitas pessoas, já viu que a quantidade, do jeito que já estava o jogo, cara, não vai dar não, já tá cheio e tal. No Castelão, o cara sabe que tem espaço, o cara poderia ter ido. Então, o Fortaleza vai precisar do Castelão, até para a Libertadores mesmo, deve ficar pronto daqui a pouco, e o Bahia já está tendo com a Fonte Nova. O estádio alternativo de Salvador é muito maior, né, que é Pituaçu, né? O Bahia conseguiu colocar 24 mil pessoas, ainda cabia mais, o estádio cabe mais do que isso. Mas, enfim, o favoritismo de Fortaleza é natural. Campeão invicto ano passado, já investiu mais esse ano do que o ano passado, manteve o time do ano passado, conseguiu os mesmos objetivos esportivos do que os do ano passado. Na Libertadores vai jogar preliminar, mas está na Libertadores. Então, assim, o orçamento do clube é o maior, já divulgado no Nordeste, 208 milhões. O do Bahia pode até ser maior, mas não foi divulgado ainda. Como é que não vai ser favorito? Não tem como. Assim, agora, eu acho que só vai... Eu não vi o jogo, tá? A gente até estava falando na Água Suja. Eu não vou falar do jogo do Fortaleza, porque eu não vi o jogo do Fortaleza. A gente estava dizendo, bastava ser honesto, assim, mas tratando o contexto da partida, o contexto da partida é o seguinte. O Fortaleza de 2022 ganhou a Copa do Nordeste. Eu lembro até que o Lucas Laprovítera falava aqui que o Fortaleza está com freio de mão, e no final das contas, aquele freio de mão demorou muito a soltar. Colocou sob risco a Copa do Nordeste, porque era muito mais favorito do que o Sport, e ganhou de 1-0 a final, perto de tomar o gol de empate ali no segundo tempo, até de levar o gol quando estava 0-0, de ter desperdiçado a oportunidade. E aquela era uma final onde o Fortaleza era muito mais favorito, era muito mais tímido que o Sport. Então fica a expectativa em relação à rotação desse Fortaleza. Primeiro, que ele não vai poder ser um time só, como o Mioca já falou, vai precisar rodar o time para aguentar
o que vem depois, a Libertadores, o Brasileiro, fase final da Copa do Brasil, enfim, essa coisa toda. E como é que isso vai influenciar no time? Porque o ano passado, embora o Fortaleza tenha sido campeão, mas não foi um título onde o Fortaleza se impôs do começo ao fim. Não, o Fortaleza ele não foi. Eu não estou falando do resultado, não. O cara tá falando, pô, esse cara é maluco, o time foi campeão invicto. Eu sei disso, sei que foi campeão invicto. Até porque, se você terminar invicto na primeira fase, é quase certo que vai ser campeão invicto. Basta não perder o jogo da final, porque as quartas de final é jogo único e a semifinal é jogo único também. A questão é que o Fortaleza jogou para o gasto na primeira fase e terminou invicto. E na fase final, com o mando, exerceu o mando e ganhou a competição. Mas numa rotação abaixo do que era capaz e do que mostrou que era capaz. Meses depois, o Fortaleza mostrou que era capaz. Então, eu não sei se o Fortaleza, da forma como foi na Copa do Nordeste de 22, tendo agora um adversário com muito mais capacidade, que é o Bahia, do que o Ceará, porque o Ceará tinha capacidade, só que o Ceará estava com a bomba armada e acabou acontecendo a temporada do Ceará. A do Bahia não parece uma bomba armada, parece um clube que é justamente o contrário de uma bomba armada, parece um clube se preparando demais para isso. Então, eu acho que o Fortaleza ele não pode jogar da mesma forma que jogou em 2022. Jogar porque daquela forma ele já ficou com um risco considerável de não ganhar um campeonato que ele era favorito. Vale a mesma coisa agora em 23, na minha opinião. Perfeito. Aí, Minhoca, queria te ouvir sobre os destaques. Quem você pontua aí, quem você traz como os destaques positivos e quem foi mal também nesse jogo de hoje. Quem estaria aí num pódio negativo também. O primeiro ponto que eu tenho destacado nessas primeiras análises é sempre fazendo ressalvas. Assim. Acho que os primeiros jogos, eles ainda não dizem muito. Claro que dá para dizer quem foi bem, quem foi mal. Eu consigo listar fácil aqui 3 jogadores que foram bem, 3 que foram bem abaixo, mas tendo um pouco de cautela, certo? Eu vou pegar um jogador, primeiramente, que nem vai entrar no pódio positivo e nem negativo, certo? Que é um jogador que eu vi que já tem um pessoal no chat aqui até comentando e tal, que é o caso do Romero. Vez ou outra eu vejo muito torcedor do Fortaleza criticar o Romero, e eu entendo a crítica, mas eu acho que a crítica, às vezes, ela é um pouco exagerada em cima do Romero. O Romero não é mau jogador, certo? Ele não é mau jogador. A questão é que ele não é um jogador, e aí é uma coisa que até é fácil notar. Perceba, se você olha o jogo do Fortaleza hoje no primeiro tempo, com uma certa dificuldade, não tinha jogador de muita qualidade para dar um passe, muitas vezes, assim, um jogador com mais lucidez. Quando entra exatamente o Galhardo, você vê essa qualidade. Teve uma jogada, por exemplo, do Galhardo no segundo tempo, que ele pega a bola, toca no Samuel, o Samuel poderia até bater no gol, e ele preferiu tocar no Romero, e o Romero acabou chutando para fora. E isso, às vezes, no Romero, vai ficar uma pecha de jogador ruim, sabe? Que o torcedor trouxe do ano passado. Mas é muito parecido com o que acontecia com o Vargas, é muito parecido com o que acontecia com o Robson, é muito parecido com alguns jogadores que tinham deficiência. O Romero, ele tem uma deficiência, muitas vezes, para segurar uma bola, para dominar uma bola, às vezes até para finalizar. Mas ele é um bom jogador. Então, eu acho que o torcedor tem que tentar tirar essa imagem de que o Romero é um péssimo jogador, é um jogador ruim. É um jogador bom, mas que não tem tanta qualidade como o Pedro Rocha, como o Moisés, que são funções diferentes. É diferente. Tanto é que o gol do Romero e vários gols que o Romero fez no ano passado é dando um toque na bola. É tal o Hernani Brocador, né? A bola vem, dá um toque, é gol, entendeu? Então ele é um jogador que tem essa facilidade. Então não dá para julgar esse jogador, mesmo tendo feito gol hoje, com uma partida que teve problemas, mas também houve acertos. Ele dá uma bola na cabeça do Ronald do primeiro tempo que eu não sei se o Robson faria um lance como esse, o Robson ano passado, entendeu? Que o Matheus Vargas, que é um meia, fizesse algo desse tipo. Então, eu acho que o Fortaleza tem um elenco bom para essa temporada, mas ainda alguns jogadores vão ter essa imagem de esse jogador é um problema. E não é um problema. Então, o primeiro ponto é esse. E aí, já entrando realmente nos destaques de maneira mais clara. Do lado negativo, vou começar primeiramente com o pessoal que foi mal na partida. O terceiro que eu vou colocar, porque eu acho que ele se recuperou no segundo tempo, eu vou colocar o Tinga. O Tinga fez um primeiro tempo muito ruim e é um jogador muito relevante na construção de jogo do Fortaleza. Fortaleza, que utiliza 3 zagueiros, ele é dos zagueiros que mais apoia, né? Ele se torna lateral em determinado momento,
muitas vezes construindo por dentro, boa bola longa, e no primeiro tempo o Tinga vacilou demais, até mesmo em saída de bola fácil, errando passe de 2 metros, que não é comum dele. Então, acho que o Tinga fez uma partida abaixo do que é o Tinga, da capacidade do Tinga. Acho que é um jogador que foi bem abaixo do que eu imaginava. Outro jogador também que não foi bem, eu achei o Ronald. Acho que o Ronald fez uma partida bem ruim, assim, de estabanado, e aí é onde vem aquela ponderação que eu falei, era a primeira partida do Ronald. Vários outros jogadores também fizeram suas primeiras partidas e cometeram falhas, até mesmo jogadores que jogam bem. Eu falei agora do Tinga, por exemplo. O Tinga, para mim, tem um índice de acerto muito alto, e nesse jogo de hoje ele errou. O Ronald, ele costuma às vezes ser oscilante durante uma partida, e hoje mostrou que, dentre as opções que o Fortaleza tem de meio de campo ali, ele é o jogador que talvez tenha uma regularidade, ele é mais irregular, de uma certa maneira. É um jogador que é mais disperso, domina a bola, e aí ele não é rápido, às vezes perde uma bola no meio de campo, então às vezes é um jogador de dinâmica mais complicada para o meio de campo do Fortaleza. E o terceiro que eu vou citar, e eu acho que é um ponto onde o Fortaleza vai ter que ter um cuidado maior, que eu estava já citando, é o Pedro Rocha. O Pedro Rocha até chegou a participar de alguns momentos interessantes, mas eu acho que ele agora, com a saída do Moisés, ele ganha uma responsabilidade maior. Claro que vai ter o Júnior Santos para dividir, acho que até o Júnior Santos tem uma característica que estava faltando no elenco do Fortaleza, nem digo tecnicamente é muito evidente que o Júnior Santos tem limitações técnicas, mas é um jogador que cobre melhor por dentro, recupera mais bola, algo que o Pedro Rocha tem dificuldade. O Pedro Rocha, nesses 2 últimos jogos, achei ele muito abaixo mesmo, sim, do que ele pode exercer. Fez uma boa jogada no primeiro tempo, uma finalização, mas ele pode oferecer mais. E isso o Fortaleza vai necessitar para momentos chaves, né? No jogo contra o Bahia, fora de casa, no Clássico Rei, que vai ter contra o Ceará, e principalmente nos jogos da Libertadores, já que o Moisés não vai estar, e ele, em termos de qualidade técnica, nessa característica, ele é a peça, né? Então é um jogador que vai precisar melhorar um pouco mais daquilo que ele entregou no final do ano passado. Já entrando no pódio positivo, aí deixa eu começar primeiramente com... Deixa eu dar só uma olhada aqui para fazer o pódio de maneira mais certinha. Eu vou fazer uma menção de novo ao Samuel que entrou, certo? Jogador muito voluntarioso, a torcida está gostando muito dele, 21 anos, tem um bom potencial, mas eu quero fazer uma ressalva ao Samuel. O Samuel tomou um amarelo e teve uma jogada que ele entrou no carrinho e ele acertou a bola, ok, certo? Ele estava muito animado, acho que pelo fato da torcida estar muito animada com ele estava sempre querendo mostrar jogo, e eu acho que esse tipo de entrada, e eu vi recentemente com o São Paulo, o Pablo Maia, né, que subiu no ano passado do São Paulo, estava amarelado, deu um carrinho desnecessário no jogo do São Paulo no meio de semana e acabou sendo expulso. E o Samuel tem que entender um pouco isso. Ele ainda, acho que em termos defensivos, ele tem uma certa dificuldade e quase poderia ali ter corrido um risco de ser expulso, ele que já tinha entrado durante o segundo tempo, mas vai essa menção. Acho que é um jogador de bom potencial, mas não entra nos destaques positivos. Vou colocar na terceira colocação exatamente o Hércules, que é um jogador que tem uma boa dinâmica, né? Um jogador que tem exatamente uma presença, tanto, enfim, um certo estrelismo, né? A bola, por exemplo, que desvia na defesa e acaba matando o goleiro, ele tem essa característica também de bater de fora da área muito bem, tem um bom passe, conseguiu criar algumas boas jogadas, outras ele acabou falhando, mas é um jogador que, assim, o Fortaleza tem que ter esse atleta, né? E eu acho que talvez seja o principal nome aí de... Se por acaso alguém quisesse tirar um jogador do Fortaleza, eu vejo até o Hércules como o nome mais cogitado. E se o Fortaleza um dia receber uma oferta por ele, tem que ser uma ótima oferta, porque ele é jovem, é goleador, é um volante, então tem uma característica muito específica para o Fortaleza, digamos, se receber uma proposta, aceitar logo de cara, né, uma primeira proposta. Então, o Hércules vai nessa terceira colocação. Na segunda, deixa eu ver aqui que foi bem, que eu estava olhando aqui, agora eu estava me fugindo. Cara, não foi... Meu Deus do céu. Pronto, vou colocar exatamente a entrada do Dudu. Dudu mostrou muita qualidade pelo lado direito. Aliás, é uma ótima peça. Porque é o seguinte, ele pode jogar de lateral ou de ala, porque ele entrou no lugar do Pikachu. E ele tem tanto repertório, tanta qualidade, que ele conseguiu fazer hoje um cruzamento de perna esquerda que parecia que ele era canhoto, assim, sabe? Ele colocou na cabeça do Lucas Esteves com uma qualidade única de passe.
Então, é um jogador que tem tanta qualidade que você fica se perguntando se esse cara merece ser reserva. Mas como ele tem do lado direito o Tinga, que é o capitão da equipe, e também tem muita qualidade, e ao mesmo tempo você tem um Pikachu, então eu acho até que para o jogo contra o Deportivo Maldonado, que o Pikachu está suspenso dos 2 jogos contra a equipe uruguaia, o Dudu, para mim, vai se colocando como essa principal peça. Então, até estiver chegando próximo esse jogo da Libertadores, o Dudu, já para mim, já tem que ser preparado para ser esse titular durante nesse jogo da Libertadores contra o Deportivo Maldonado. E o primeiro vai para o Carlos Alexandre, sim. Foi o cara que ditou totalmente o ritmo do Fortaleza, correu demais, chamou o jogo, tem uma qualidade de passe muito boa. Acho que foi uma renovação excelente para o Fortaleza. É um dos volantes que, para mim, sabe melhor jogar do Fortaleza. Qualidade de passe que ele tem, ele deu um passe maravilhoso para o Pikachu, que estava até impedido e tal, mas ele tem muito repertório no passe e é um cara que está sempre muito disposto, né? Muito disposto em campo. Então é outro atleta também que eu considero que foi fundamental hoje nessa vitória. O Fortaleza poderia ter feito bem mais, mas o Carlos Alexandre foi talvez o grande nome, né? Assim, desse volume que o Fortaleza imprimiu hoje lá no PV. Perfeito, Minhoca, perfeito. A gente encerra aqui o Fortaleza com mais esse outro jogo de vitória, né? Já falamos da vitória do Faltou só uma Sport. estatística. Agora, fala. Silvão Melo, não sei se o Minhoca falou, que o próprio Fortaleza confirmou no Twitter, se tornou o maior goleador estrangeiro da história do clube, 15 gols. Assim, mesmo não sendo titular absoluto, entrando aqui, eu sendo jogador de um toque na bola, mas tá fazendo o que ele se imaginava que ele fosse fazer, né? Assim, Olha só, mesmo sem brilhar, o cara já é o maior goleador estrangeiro da história do Fortaleza. É verdade. Não, isso é o que eu considero, assim, é por isso que eu bato nessa tecla, né? O Romero não é um jogador ruim, mas é um jogador que às vezes tem dificuldade, entendeu? Mas uma bola que sobra ali, eu confio muito mais nele do que no Romarinho, eu confio muito mais nele do que no Pedro Rocha, entendeu? Que são jogadores bons, mas assim, para mim ele é muito mais goleador, muito mais faro para gol, entendeu?